Testando, som. Alguém me ouvindo? Se você está ouvindo esse podcast, te sugiro que sente, pare um pouco, ouça e tenha bastante criatividade para imaginar tudo o que está se passando. Bem-vindo ao Pare e Ouça, o podcast que vai trabalhar com a sua imaginação e com seu conhecimento literário. Hoje nós falaremos dele, Luiz Fernando Veríssimo, um dos maiores nomes da cultura literária brasileira, escritor, jornalista, roteirista e músico. Natural de Porto Alegre, nasceu em Rio Grande do Sul, no dia 26 de setembro de 1936. Filho do escritor Érico Veríssimo e da Mafalda Volpe. Publicou vários livros, entre eles O Popular, O Analista de Bagé, A Velhinha de Taubaté, Aventuras da Família Brasil, entre outros. O livro Amor Brasileiro traz consigo a crônica que nós falaremos hoje, então preste atenção e viaje nessa história conosco. Se tem uma coisa que eu não entendo, é o retrato falado. Rapaz, em filme musical, filme americano, o retrato falado sempre sai a cara do criminoso. Até o último cravo, você acredita? Mas na vida real, nada disso acontece. Não tem nada a ver com o criminoso que a gente está procurando. Realmente, a vida real não tem nada a ver com o filme americano. O retrato falado nunca tem o menor parentesco com a cara do criminoso. Atenção, aqui está o retrato falado do homem que estamos procurando. Silêncio. Essa é uma informação importante, ouça. Atenção, aqui está o retrato falado do homem que estamos procurando. Foi feito de acordo com a descrição das 17 testemunhas do crime. Decorem bem a sua fisionomia. Está decorada? Sim, senhor. Então procurem exatamente o contrário desse retrato. Não podemos errar. Imagina o problema que não deve ser o artista ter que carregar todo esse cargo em suas costas. Ser encarregado de criar uma personalidade para uma pessoa que ao menos ele viu. Sem dúvidas, o desenhista de um retrato falado é um homem sensível, obrigado a conviver com a impressão de testemunhas e as rudezas da lei. O senhor mandou me chamar, inspetor? Mandei, Lúcio. É sobre o seu trabalho. Os seus últimos retratos falados. Eu sei, chefe. Mas é que eu estou numa fase de transição, entende? Eu deixei o hiperrealismo e estou experimentando uma forma mais orgânica e... Sim, eu compreendo, Lúcio. Mas a última vez que usamos os retratos falados para pegar alguém, a turma prendeu o orelhão, cara. O pior deve ser as testemunhas que não sabem descrever o que viram, né? Veja só. O nariz dele era assim, chefe. Mais ou menos, deixa eu ver aqui. Desse tamanho. Como o do senhor. Nem tão grande, nem tão pequeno. Tá bom. Mas e as sobrancelhas? As sobrancelhas são importantes. Como elas eram? As sobrancelhas, não sei. Elas eram mais ou menos desse formato aí, chefe. Assim como a sua, inspetor. Assim como a sua. Tá bom. Mas e os olhos? Me fale sobre os olhos. Então, os olhos eram claros, assim como os... Já sei, como os meus, né? E o queixo? O queixo também é parecido com o seu, inspetor. Peraí, inspetor, onde o senhor estava na noite do crime? Lúcio, cala a boca e desenha.
Ainda há os indecisos, veja só. Ah, ele era chinês. Tem certeza? Bom, ele era chinês ou ele tinha dormido mal, né? Nariz adunco, como uma ave de rapina. A testa escondida pelos cabelos em desalinho. Pelos seus olhos, vez que outra passava uma sombra como uma má lembrança. A boca era de uma sensualidade agressiva, mas ao mesmo tempo tímida. Algo reticente nos cantos, com uma certa arrogância no lábio superior que o lábio inferior refutava. E o queixo desmentia. Narinas vívidas, como de um velho cavalo. Isso é somente isso que eu vi por 2 segundos. Há também os sucintos. Sim, vai, descreve logo pra mim, pra eu poder desenhar. Era o Charles Bronson com o nariz da Maria Alcina. Tipo... Austrégésilo, de Ataíde, mas com bigode mexicano. É uma mistura de cachorro boxe, comandante com varig de Beck de Madureira. Bota aí, a testa do Remy Gorda Filho com o nariz do Dickerd de Einstein. A boca do porteiro, antigo Freds, e o queixo da Virginia Woolf. Uma orelha da Jaqueline, da Jaqueline Onassis e outra estranhamente do neto da Jet. A Emilinha Borda de Barba, depois de um mau voo na ponte aérea com o Nelson Ned. E sim, há surpresas. Bom, ele era um cara comum. Sei lá, o nariz era reto, a boca de um tamanho médio. Ele não tinha bigode. Ele tinha um olho, mas bem no meio da testa. O Ciclope ataca outra vez, né? Sim, realmente é uma missão muito difícil. Experimente você dar as características para o retrato falado de alguém. Os olhos da Sandra Brea. Isso. Um pouco menos de sobrancelha. O nariz da Claire Broom, mas de 15 anos atrás. A boca da Cláudia... Cláudia Cardinale. E o queixo da Elizabeth Savala. Mais ou menos assim, um seio da Laura Antonielli. E outro da Sidney Home. As pernas da Jane Fonda. Feito, mas quem é essa? Não sei, mas se encontrarem, tragam-na pra mim, depressa e viva. Sim. Essa obra de Fernando Veríssimo é uma obra muito interessante porque, diferente de algumas obras de escritores famosos, a gente tem uma interpretação muito fácil porque é de muito fácil entendimento. Retrato Falado, ele disserta uma história que passa no ambiente ali de um departamento policial, como você pode imaginar. E esse mesmo departamento policial utiliza um método de retrato falado para encontrar os possíveis meliantes. Contudo, Veríssimo, ele expõe que diversas vezes em seus pontos de vista, aí como a gente pôde ver durante a história, que não é eficaz esse meio de encontrar o humilhante, o infrator, não é eficaz. Logo no começo ele diz bem assim: em um musical americano, o retrato falado sempre sai a cara do criminoso. Realmente, isso é até o último cravo ele falando. Mas na vida real, nada disso acontece. Isso só acontece mesmo em filme americano. Esse ponto aí, logo no começo da história, é o ponto de partida que já mostra pra gente que a escrita dele, a obra dele já tem um enredo mais cômico, um enredo de caráter, de gênero mais humorístico. E se você ouviu até aqui esse podcast, eu
quero que você saia um pouquinho dessa história e reflita, tirando um pouco da sua visão crítica. Eu quero que você veja isso como algo a refletir. Tente montar um personagem usando características de outras pessoas. Ou mesmo tente descrever alguém para que outra pessoa possa desenhar. Essa missão vai ser muito difícil, porque existem características que são indescritíveis. Existem características que nós não conseguimos expressar. Existem características que nós não vamos conseguir demonstrar. Nós não vamos conseguir... Como que eu vou dizer? Nós não vamos conseguir mostrar realmente o que diferencia aquela pessoa de outra. Porém, ao mesmo tempo que nós não conseguimos expressar essas diferenças, nós também não conseguimos igualar elas às outras. Entenda, esse é o sentido que Luiz Fernando Veríssimo quis trazer em sua história. Não há como descrever alguém usando como base a outras pessoas. Sim, cada pessoa é individualmente especial da forma que ela é. Não existe ninguém como você que está ouvindo aí do outro lado, não existe ninguém como eu que estou falando daqui. Sim, você é especial da forma que você é. Independente se você acha que tem muitos defeitos ou muitas qualidades, ninguém nunca vai conseguir comparar você a outra pessoa, porque nós somos individuais, nós somos especiais. E é importante que você pense nisso, é importante que você lembre disso. Assim como Luiz Fernando Veríssimo mostrou aqui em sua obra, o quão difícil deve ser a vida de um artista que faz a sua vida para desenhar um retrato falado em uma agência. É muito difícil nós montarmos características, nós montarmos pessoas, pois cada um tem o seu jeito individual. Então continue sendo assim, especial da forma que você é. Porque ninguém nunca vai conseguir te mudar, só você mesmo. E só você mesmo tem as suas próprias características. Só você mesmo se conhece e você mesmo pode se descrever. Tchau, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, de onde você estiver, na cama, no sofá, em pé, deitado. E até a próxima!